Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao BoraCast número 52. No BoraCast de hoje a gente vai falar sobre sociedade na arquitetura e na engenharia. Sejam bem-vindos, esse é o BoraCast, um oferecimento do BoraPlay, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que desejam empreender no mercado de arquitetura e de engenharia. E hoje a gente vai falar com você que não sabe se deve ou não ter um sócio, se você que não sabe aonde encontrar um bom sócio, ou você que está tendo problemas aí com o seu sócio atualmente. E, enfim, né, que é a nossa visão, é a nossa ajuda. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, é um prazer estar aqui com todos vocês e a gente compartilhar aí as nossas experiências e trazer muitas dicas pedradas para vocês sobre esse tema, né, tão importante. É isso aí, então vamos começar batendo esse papo, Alex. O que é a sua visão aí sobre sociedade? Vale a pena ter sócio? Ai de você se disser que não. Não é? A gente é sócio, né? Assim, não vale a pena, não. Já vou apanhar. Começar a tomar um chute debaixo da cadeira aqui, né? Isso aí. Debaixo da mesa aqui e tal. Eu acho sempre que vale a pena a sociedade desde que exista um alinhamento, né, Rafa? A gente precisa fazer um alinhamento de expectativa, a gente precisa fazer uma separação clara do que é o papel de cada um, né? E a gente fez isso, cara, lá atrás, né? Acho que é importante a gente falar nisso, né? Como é que foi o nosso alinhamento, como é que foi essa nossa junção, né? Porque não é assim, sair fazendo sociedade. A gente, vou juntar ali os braços com o coleguinha, como aconteceu com a gente também. Sim. A gente já falou isso no podcast, né? Depois a gente fala pra galera, deixa o seed aí pra galera aí, né? O caminho, que a gente já contou a nossa história. Mas eu acho que a sociedade, cara, é isso. Precisa ter essa clareza para poder dar certo. Então, precisa ser feita da maneira correta também. Não é sair fazendo com qualquer pessoa, não pode ser feita de qualquer jeito, sabe? E torcer para dar certo. Né? Igual obra sem planejamento. Né? Vou fazer a obra aqui, não tem planejamento, não tem orçamento, não tem projeto executivo, tal, mas tem boa fé e vamos lá que vai dar certo. Não é assim que funciona. Sim. Às vezes são até boas pessoas envolvidas na questão, mas por essa falta de clareza aí, de processo, a gente acaba, enfim, não dando certo, né? Infelizmente. E você acha que vale a pena? Então, a gente já teve vários sócios, né? Hoje ficamos nós dois e hoje a gente tem projetos paralelos com outras sociedades também, são várias empresas. Então, eu acredito que ninguém faz nada grandioso sozinho. Então, fazer sozinho é possível? Claro que sim. A gente tem amigos, né, que são exemplos aí, que têm empresas, mas que eu vejo que tem um teto, né? Acho que quando você tem alguém do seu lado com habilidades complementares, a gente acaba tendo um potencial de crescimento maior. Mas eu acho que antes da gente falar do que funciona hoje, a gente tinha que falar um pouquinho mais de passado. Legal. Hoje, a gente, enfim, tem propriedade para falar de sociedade, porque a gente já passou por várias, né? Você teve banda, teve sociedade com colegas de faculdade antes de formar, inclusive. Depois, quando formou ali, quando a gente se conheceu, você estava no finalzinho ali daquela empresa. Né? Depois a gente teve o Bora com várias outras pessoas na concepção original. Eu tive uma sociedade com as minhas irmãs numa empresa de alimentação infantil que não tinha nada a ver. Nada a ver com o nosso nicho, né? E a gente teve muitos aprendizados ao longo dessas outras sociedades que a gente usa hoje, né, na empresa. Da época de banda, o que você tira mais aí? Cara, é engraçado isso, né? Porque eu tive banda, né, mais jovem, etc. E não deixa de ser uma sociedade. Então, é aquilo que eu falei. A gente tinha metas, né, vontade ali de dar certo, de fazer aquilo realmente ser a nossa profissão, a gente levava a sério, né? Você lembra? A gente tinha CDs gravados, chegamos a ter gravadoras, chegamos a realmente ter músicas nas rádios e, né, quem não sabe disso aí que está acompanhando agora, fique sabendo, né? Que Procure no YouTube. Tá, Alex assim, Brasileiro. Eu já caminhei. Isso foi já nos finalmente, né? Que eu fui pra carreira solo, mas com banda mesmo, cara, desde... Várias sociedades. Antes de 2000, né? E por aí vai, entendeu? Eu sou bem antigo. Você tava esse tempo todo, então tava crescendo. Tava crescendo. Mais cabelos brancos. E cara, e assim, é um aprendizado grande, porque
eu entendo que muitas bandas, né, digamos assim, que não deixam de ser a sociedade, elas acabam não dando certo por essa falta de maturidade do papel de cada um e uma falta de generosidade também, que eu acho que é uma grande dica que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo, né? Porque nem sempre, digamos assim, todos os sócios farão a mesma coisa, trabalharão na mesma intensidade. A gente está falando de pessoas, né? Então, pessoas, elas têm os ciclos, né? Então, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, né, Rafa? De, cara, eu tô doente ou eu tô com algum tipo de desafio familiar e etc. E você generosamente falar, não, cara, eu seguro as pontas aqui, fica tranquilo, resolve isso aí e tal. E né, a vida da volta... A sociedade é muito parecida com um casamento, né? A Exato. gente tem que se cobrir ali, tem que... Como disse, esses dias eu ouvi uma frase de uma amiga minha que eu acho fantástica, que era a Araceli, que ela falou: a gente tem que ser como uma vela que se queima para iluminar o próximo, né? E no casamento é bem isso, assim, que a gente tenta ser na família, e às vezes a gente não é isso pelo nosso sócio, né? Às vezes a gente não pensa em servir, a gente tá sempre com aquela visão de eu tô fazendo mais, ele me deve, né? Eu tô puxando essa empresa sozinho e o cara tá... O que a gente recebe de dúvida, né, de aluno que manda pra gente assim, mas como que eu faço que o meu sócio não faz as coisas e não sei o quê? Às vezes você tá só olhando pro seu próprio umbigo. Só olhando e você não tá vendo o que você poderia fazer por aquela pessoa. Quantas sociedades, né, Rafa, a gente já conseguiu ajudar, seja na mentoria Bora na Obra, seja os nossos alunos do Bora na Obra também, de simplesmente a gente trazer essa visão de que, cara, o que você está cobrando que o seu sócio faça, primeiro, que não é a expertise dele, é uma dor muito grande para ele estar desenvolvendo aquilo, e às vezes um colaborador ali, uma pessoa, às vezes até um estagiário, naquela área, desenvolveria essa função extremamente, de uma forma muito tranquila, e o seu sócio poderia se libertar aí para poder olhar para o estratégico da empresa, poderia estar focado em venda, focado em marketing, coisas que vão crescer muito mais o teu negócio. Eu, por exemplo, né, eu era o cara que, cara, eu tinha, assim, abrindo o coração com vocês, eu tinha quase que aqueles ataques de pânico, de abrir o AutoCAD, sabe? E ficar tendo que fazer detalhamentos. Eu gostava de estudar sobre detalhamentos, eu gostava de estar na obra, entendendo como é que essas coisas aconteciam, mas eu não era o cara de desenhar o detalhamento. Então, assim... Eu lembro de passar várias vezes pela minha cabeça de tipo... o problema é dele, mas ele tem que fazer isso. E ao mesmo tempo vinha um conflito interno de... Cara, mas ele não precisa fazer isso, né? Ele pode fazer outras coisas. E graças a Deus a minha postura não era... Porque a gente não é o que a gente pensa. Às vezes a gente pensa coisas esdrúxulas, né? Eu pensava, porra, mas eu tô aqui detalhando, né? E ele não Se eu posso detalhar, por que ele não pode? A mãozinha vai cair? Né? E aí eu lembro da minha postura ser, não cuida disso. Se isso não te faz bem, a gente vai contratar alguém. E foi quando a gente começou a contratar estagiário. Exato. Então, eu lembro que eu cheguei a te cobrar de você aprender Revit. Foi. Alex, você tem que aprender Revit, porque a gente usa Revit, você tem que aprender, você tem que usar, você tem que saber. E aí eu lembro de passar uma semana e eu falar assim, cara, ele não tem que fazer isso. Não, uma semana não, você fica encurtando as coisas. Foram alguns meses que eu cheguei até a fazer projeto para cliente no Lago Sul, fiz. Dei entrada na administração aqui, que é a prefeitura, mas em uma semana eu não faço projeto para casa. Mas foi alguns meses aí. Enfim, ela me pressionou, ela deu uma pressionada e tal. Eu ralei naquilo ali. Mas realmente, assim, tem que entender. A maturidade, ela chega e se você pensa, você fala, cara, por que eu tô fazendo isso com o meu sócio? Ele não é o potencial máximo. O Alex sempre foi um exímio vendedor, né? Eu sempre fui péssimo vendedor. Péssimo, assim. Eu saía correndo, morria de vergonha de vender e ele me empurrava. Então tem o outro lado também, né? Mas é porque, assim, vamos lá, eu vou tentar me defender aqui. O que eu via? Eu sempre via a Rafa falante, a Rafa comunicativa. Eu via a Rafa sempre naqueles grupos, né? Você com suas amigas e tal. Você sempre, de alguma forma, você liderava ali. Você, né, se sobressaía de alguma forma. Você organizava, você puxava o barco ali de alguma forma. Então, para mim, a venda
ela é isso, é a pessoa que está ali à frente, que ela lidera, que ela gera valor em cima de algo, que ela... Não é só questão do dinheiro, vou vender serviço. Não acho que nem vale a pena a gente entrar na Não, mas eu tô me defendendo porque eu vi esse potencial em você. Não. Agora, peraí, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Tá vendo como é que é a sociedade aí? Ó, presta atenção. Eu não tô dizendo isso pra dizer, você me empurrou pra vender. Não, porque o sócio, ele tem que enxergar o potencial... E ajudar o outro a desenvolver aquele potencial. Assim desenvolver. Da mesma forma que eu vi que não fazia sentido nenhum você mexer no Revit, que projeto cagado. Nossa, as linhas tudo tortas, não modelava nada direito. Era muito melhor eu pegar um estagiário e colocar ali pra fazer. Cara. Olha, você viu em mim um potencial que eu não vinha. Eu não via, né? Então, é o potencial de comunicação, né? Vamos supor... Cara, essa nova geração, vamos fazer um comparativo, né? Essa nova geração de arquitetos, de engenheiros, né, e tal, a galera tá nascendo com o tablet na mão, né? Então, assim, o nosso filho, Joaquim, poxa, hoje tem 3 anos e tal. Cara, eles abrem celular, ele entra no YouTube, pula propaganda pra ele já fica ali pular anúncio e tal, ele abre e ele arrasta o dedinho pra cima assim, já vai procurando os vídeos dele e tal, e ele já faz isso desde 2 anos. E eu vou fazer uma defesa, nossos filhos não têm muito acesso à tela, tem, né? Mas pouquíssimo. No final de semana a gente deixa ali um pouquinho, aquela coisa toda, mas é muito intuitivo pra eles, né? Eu que sou um cara mais old school, né? Vamos falar assim, old school, né? Para não dizer velho, né? Para não dizer dinossauro, né? Então assim, para mim já não foi tão fácil. Eu fui autodidata com AutoCAD, eu fui autodidata com 3D, com V-Ray, essas coisas todas, né? Que eu aprendi no YouTube, mas eu não entendia PN daquilo ali. Eu simplesmente abria os tutoriais, tirava print daquelas telas. Fazia igual, né? E eu fazia igual. Se eu queria fazer um efeito de uma piscina, alguma água, alguma coisa assim e tal, eu pegava aquelas configurações e fazia igual. Mas era uma dor muito grande pra mim, que eu não entendia nada do que tava, né? Sim, mas volta no tema do sócio, meu amor. Mas é isso. Então, assim, foi uma dor muito grande, eu me esforcei pra entregar aquilo até... o determinado instante em que a gente, cara, eu vou fazer isso, mas é por pouco tempo até eu colocar uma pessoa para sentar na minha cadeira. Perfeito. Então, vocês que estão conversando aí, entendam isso. No início, é difícil mesmo. Eu tô te falando isso porque são conversas longas que eu tenho lá na mentoria, com sócios que entram juntos, inclusive, na mentoria, que eles têm essa dor. Cara, mas tá muito difícil, a gente tá tendo que fazer tudo. E, cara, tipo assim, eles querem entender só se é isso mesmo e por quanto tempo é isso, ou se eu vou ficar nessa fogueira o resto da vida. Não. No início, cara, é igual. Aí trago o exemplo da banda. No início, a gente é o vocalista da banda, a gente é o compositor, a gente é o empresário, a gente carrega a caixa, a gente vai lá arrumar o palco, a gente negocia o show, é a gente que faz tudo. Né? A gente que faz tudo. Depois que você vai se estruturando, que o teu negócio vai crescendo, daqui a pouco tem uma pessoa para te ajudar a carregar uma caixa, daqui a pouco já tem um técnico de som, já tem alguém que vai lá, leva todo o teu equipamento, passa o som, passa tudo, você só chega lá para cantar, acabou o show, vai embora, você não sei nem como é que os instrumentos vão aparecer de volta no estúdio, entendeu? E essa é a mágica do crescimento, que você começa a olhar para aquilo que o seu potencial é melhor, né? E aí a sua empresa começa a crescer porque você bota energia naquilo que você tem mais resultado. Quando você tem uma pessoa só, você tem um único potencial ou poucos potenciais para explorar. A vantagem, do meu ponto de vista, de ter sócio é que você tem 2 ou mais pessoas que vão estar no seu potencial máximo colocando energia naquele negócio para fazer ele crescer, não para fazer ele funcionar. O negócio, acho que depois de quebrar a barreira, né, desse teto do crescimento, de, cara, eu tô funcionando, aqui eu tô só funcionando. Aí, beleza, a gente começou a romper a barreira do funcionar para ir pro crescer, aí você vê muito mais nitidamente as vantagens, inclusive, de ter um sócio. Mais pessoas assim realmente de boa fé e com intenção realmente de fazer aquele negócio dar certo, a chance é que é mais gente remando, né, Rafa? Sim. Pro mesmo lugar, né? Você remar sozinho, pode dar certo? Pode dar certo. A gente tem N exemplos aí de empresários que, entendendo isso, fizeram aquele esforço, foram atrás de recursos de terceiros, né, que a gente fala, recurso de terceiro, seja financeiro, seja braço mesmo para trabalhar, e não necessariamente ele pegou essas pessoas de sócio, ele já teve uma visão de empreendedor, de empresário, de falar assim, cara, eu vou contratar pessoas, eu vou atrás dos recursos necessários, eu vou contratar pessoas para desenvolver essas demandas, mas eu vou ser o head aqui, né? Eu vou ser a pessoa que vou tomar todas as decisões. Não foi o caminho que a gente quis seguir, né? A gente sempre acha que
ter pessoas focadas ali, sócios, ou, enfim, pessoas que estão olhando de coração para aquele braço da nossa empresa, né, do nosso conglomerado aí, faz mais sentido para a gente do que a gente ter que ser o head daquilo e contratar pessoas apenas para fazer aquele negócio girar. Sim. Né? E por que tanta sociedade dá errado, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente tem essa dor de, cara, eu tô com um sócio errado, muitas sociedades se desfazem. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast, comenta aí embaixo, né? Se você já cometeu algum erro em sociedade, se você já, sei lá, um sócio que passou a perna em você, ou uma sociedade que não deu certo por diferença de valores mesmo, de metas, né? E eu acredito que muitas sociedades não dão certo, igual a nossa no início não deu certo, né? Porque a gente fez uma sociedade por amizade, uma sociedade por conveniência. A nossa entre eu e você não, né? Não, a nossa com os outros, né? A gente teve vários sócios que hoje continuam amigos nossos, são pessoas maravilhosas, mas que não deu certo como empresa, né? Como sociedade de fato. E eu acredito que muito disso vai porque a gente escolhe sócio por amizade. É os motivos errados, né? Motivo errado, por inclusive muita similaridade no que a pessoa faz, né? Tipo, a gente tende a gostar de pessoas que são parecidas com a gente. Sim. Só que quando a pessoa é parecida e tem as mesmas habilidades, a gente acabou de ferrar com a sociedade. A Rafa é muito boa em projeto. Um exemplo, né? Quem está saindo da faculdade de arquitetura, vamos pegar um exemplo. Aí a Rafa é minha coleguinha de faculdade, a gente sempre faz nossos trabalhos juntos, né? E a Rafa é muito boa de projeto e eu também. Então a gente pega e mata o job rápido, não sei o que e tal. Então, nossa, que legal. Então nos tornaremos sócios assim que terminar a faculdade. Já estamos pensando no local onde abriremos a nossa sala comercial, onde botaremos a nossa plaquinha na porta. E tome erro fatal aí. Então, cara, quem é que vai estar olhando para o resto, né? Porque, assim, uma empresa, infelizmente, não aprendemos isso na faculdade, né? Então, assim, quem vai estar olhando para as outras esferas de um negócio? Quem vai estar olhando para o financeiro? Quem vai estar olhando para o marketing? A pizza, né? A pizza. O marketing, a técnica, o administrativo, o financeiro, o relacionamento com o cliente, o atendimento, a gestão dos produtos, né? O serviço que você entrega. Cada empresa tem uma série de fatias ali que compõem a pizza. E aí você geralmente faz uma sociedade com quem? Com seu amigo que faz a mesma coisa que você, que cuida da técnica. Aí vocês... E olha só o quanto isso... Não, mas pelo menos aqui na parte de projeto vai andar bem, né? Porque eu e a Rafa somos bons e tal, a gente arrebentava na faculdade e tal. Não, o que vai acontecer, né? Lá vai eu rogando praga no povo. Né? O que vai acontecer o cliente vai chegar, né? Como vai chegar, eu não sei, né? Porque não tem ninguém fazendo marketing, não tem ninguém vendendo, então... Mas digamos que chegou, né? Sua tia, você vendeu o projeto para sua tia, e aí, cara, vai ficar você e a Rafa, os dois desenvolvendo o conceito de projeto, os dois detalhando o projeto, os dois fazendo isso aqui. A chance é que vocês vão ficar batendo cabeça, sabe? Em vez de ter a Rafa, cara, Rafa, você é boa em conceito, eu sou bom em conceito de projeto também, mas você é boa pra caramba. Cara, mata esse job aí, que eu vou focar aqui em fazer a estruturação dos nossos processos, eu vou focar em fazer o nosso administrativo, eu vou focar em fazer toda a nossa parte de gestão, então o nosso fluxo de caixa, né? Eu vou fazer alguma coisa do tipo, né? O nosso contrato social, a gente tem que ir na junta comercial, a gente tem que ir não sei na onde, falar com o contador, tem várias outras coisas, o nosso site, o nosso Instagram, os nossos posts, os nossos stories, o nosso não sei o que e tal. Cara, tem tanta coisa para ser feita. E aí não, tá lá vocês dois discutindo qual é a altura ideal do pé direito. Vocês estão lá discutindo qual que é a altura da caixa d'água. Vocês estão lá discutindo qual que é a inclinação da rampa. Vocês estão lá... Não, mas é porque eu acho melhor assim, eu acho melhor assado, não sei o que eu acho melhor... E existe o quê? Falta de confiança. Né? Hoje, aqui, por exemplo, a gente tem tarefas muito claras assim entre a gente. Eu acho que isso é uma grande sacada, né? E o Alex cuida, por exemplo, da parte das obras. Cara, eu não discuto. É óbvio que quando é uma questão de projeto, ele precisa de mim. Mas assim, de liderança, de equipe, de qual a empresa que a gente vai indicar, né? Que o cliente vai... Qual empresa que o cliente está selecionando. Eu tenho que confiar no poder de discernimento do Alex e da equipe de obra.
Da mesma forma que quando eu tô ali fazendo um projeto, é óbvio que opiniões são bem-vindas, aqui a gente tem esse espaço muito aberto, ele dá pitaco, às vezes eu tô na dúvida, tiro uma dúvida com ele ali, mas ele tem que confiar em mim, porque esse é o processo, senão as coisas não andam, né? Aquilo que acabou virando uma cultura aqui na nossa empresa, né, Rafa, de a gente pedir mais desculpas e menos permissões. Porque para cada desculpa que eu for pedir para você ou para alguém, ou alguém da equipe, algum colaborador, um líder nosso pede desculpa por algum erro, ele resolveu 100 coisas. Que ele não precisou me pedir permissão. Né? Então ele resolveu um monte de coisa. Ele não está a todo momento, Alex, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu faço aquilo? Será que eu faço aquilo? Não, ele está tentando matar no peito lá e resolver. Aqui e acolá, ele comete um equívoco, ele precisa da nossa ajuda, da sua orientação, da minha orientação, mas ele resolveu, ele me liberou para muitas outras, eu consegui botar minha atenção em várias outras coisas. Então precisa haver essa comunicação, né? Essa confiança, igual você disse. Cara, eu tenho certeza que se eu olhasse para todos os projetos que estão sendo desenvolvidos hoje no Bora, eu tinha certeza que eu conseguiria acrescentar ali, dar meu R$1 ali e tal, sei o quê, mas o quanto isso realmente ia ser impactante para o resultado? O quanto isso realmente o cliente ia olhar para aquilo e falar assim, uau, se não fosse, entendeu? O número da casa que o Alex sugeriu em inox no muro, entendeu? O projeto uau, não seria uau. Pô, pelo amor de Deus. É muita pretensão. Né? Pelo amor de Deus, né? E isso a gente, lógico, a gente com crescimento, a gente conseguiu chegar nesse nível. Mas para quem está começando, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que buscar num sócio. Eu já queria trazer um ponto que eu acho que é fundamental. Legal. Caráter. Acho que não dá pra gente começar uma sociedade, né? A gente já viu muitas sociedades dando errado, muita gente sendo passado para trás mesmo, por falta de caráter, por falta de valores. Acho que caráter é uma coisa que você não consegue ensinar ninguém, né? Eu esses dias, eu tinha essa mentalidade até pouco tempo atrás, né? De que a técnica, a gente corrige, a gente capacita a pessoa, agora caráter não tem como, né? Não tem. Eu vi o Mário Sérgio Cortella falando algo interessante sobre isso, né? Da derivação de caráter. Caráter vem de característica da pessoa e que sim, a pessoa pode aprender realmente a mudar a característica dela, de mudar as decisões dela e começar a fazer a coisa certa, né? Mas sim, mas você vê, gente, presidiários que se recompõem, que voltam à vida, pessoas que são ex-criminosos. São seres humanos, né? O ser humano, ele é realmente, se existe algo que tem no ser humano, chama-se esperança. Não tem determinismo, né? Tipo assim, o cara tá perdido, etc. Não, entendeu? Mas eu acho que você não vai querer arriscar, exato. A sua sociedade com um presidiário. Eu tô te falando isso. Eu tenho esperança em relação ao ser humano, mas se a gente for te dar uma dica pedrada aqui pra você, né, cara, eu vou escolher uma sociedade, vou escolher fazer uma... Cara, pessoa que tem caráter duvidoso, a pessoa que tem valores deturpados, ética profissional, não dá. Ali na frente, porque assim, é o modus operandi da pessoa, da cabeça dela. É o tal do jeitinho brasileiro, do querer ganhar na maciota, ganhar dinheiro fácil... Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, assim, acho que primeiro vender uma critério. Coisa e entregar outra porque ninguém tá vendo, né? Não. Mas o cliente não ele nem vai saber que a gente não vendeu isso, né? Aquela coisa do o que você faz quando ninguém tá te vendo, né? Aquela música do Capital Inicial. Cara, eu acho que primeiro ponto, mapear o caráter e valores. Depois, segundo ponto, aonde essa pessoa quer chegar? Isso aconteceu com alinhamento de expectativa, né? A gente tinha ali, éramos 5 no início do Bora, né? E aí saiu uma pessoa, passou no concurso e ia ser mais feliz ali e tudo mais. Depois a segunda arrumou um emprego muito bom, que dava bastante notoriedade, né? E o terceiro sócio, que ficou até, né, foi o que ficou mais tempo ali no início com a gente, tinha, né, a caráter, valores, né, vontade de crescer, mas quando a gente foi ver, queria crescer para um lado e a gente queria crescer para outro lado. É aquela coisa dos vetores, né? Às vezes você tá até na mesma direção, mas você tem sentidos diferentes. Você tá o quê? Travando uma queda de braço dentro da sua empresa. Uma pessoa que quer ir para um caminho, você quer ir para o outro, ou vocês se alinham. E a gente fez isso várias vezes, de alinhar, falar, poxa, eu acho que a gente deveria ir por esse caminho, Alex.
Ah, mas por que você acha? E aí você tem que vender. O Flávio Augusto diz, né? A primeira venda que a gente faz tem que ser... Dentro de casa. Dentro de casa e, no caso, dentro da sociedade. A primeira venda que você tem que fazer é pro seu sócio. É mostrar pra ele, no nosso caso, é a sociedade dupla, né? Não, e tem muita gente que tem o marido ou a esposa como sócio, né? Ah, meu sócio não me apoia, minha esposa não me apoia, meu marido não me apoia, meu pai, minha mãe não me apoiam para quem tá começando, né? Enfim, tá formando ou tá na faculdade, não me apoia, esse negócio de me apoia. Realmente você tem que fazer essa primeira venda dentro de casa. E a venda não necessariamente ela tem a ver com dinheiro, ela tem a ver com você vender realmente aquele ideal e a pessoa abraçar a tua ideia, né? Então a gente precisa porque o problema é que quando é de casa, né? Santo de casa não faz milagre, é idas e vindas, né? Então a gente acha que porque a Rafa é minha esposa, ela tem que me apoiar cegamente em tudo que eu quiser fazer, em tudo que eu, né? Tipo assim, Rafa, confia em mim, eu estou indo lá agora na loja da Harley e vou comprar uma... peraí, calma aí. Por que você, né, me venda essa ideia aí? Por que você tem que fazer isso agora? Por que não depois? A gente não tem outras prioridades, né? Como assim? Você vai... Não, calma aí. Aí eu vou ter que, né? Se é algo muito importante para mim, eu vou ter que falar, não, peraí, vamos lá, a gente trabalha muito, eu acho que a gente tem condições, eu já fiz aqui um cálculo pra gente. Ele tá querendo me convencer, gente? Não, tem tempo, não, agora não. Eu já tenho uma, já tenho. Eu tô assim, onde é que ele vai chegar? Eu já te convenci disso lá atrás, né? Onde é que ele vai chegar? Tá querendo a segunda já, que eu sei que já tem espaço na garagem pra... Já, bora home vem aí, né? E tal, então... Eu vou fazer todo um trabalho de analisar o nosso financeiro, etc, para mostrar que cabe, que não vai dar impacto nenhum e que, inclusive, isso vai me deixar feliz e pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. Entendeu? Entendi. Olha só. Tá vendo, gente? Eu sabia que tinha alguma coisa. Você entendeu? Então, assim, você como sócio, como filho, como marido, como esposa e tal, nossos filhos... Né? A Maria tá lá com questão de alimentação, de exercício físico e tal. Cara, como é que eu vendo para ela a ideia de que vale a pena ela se alimentar melhor? Ela é uma criança, né? Uma mocinha e tal. Todo, né? Normal do adolescente querer tomar um sorvete, querer comer Nutella, querer, entendeu? E aquela coisa toda, não tô nem aí, eu gasto muita energia e tal, não vou preocupar com essas coisas, tá? Mas e no longo prazo? Né? Como é que você vende essa ideia para ela de que aqueles legumes, aquele chuchu sem graça, entendeu? Vai fazer melhor para ela do que... No caso dela, você faz uma competição que funciona. Exato, é você saber que botões você aperta, né, na pessoa ali também, né? Então... Ali é só você falar, eu vou comer melhor do que você aí, a gente... Sociedade tem isso também, cara, é você entender quais são os interruptores ali que você vai apertar na pessoa para você ativar a melhor versão dela, digamos assim. Né? Tem gente que não sabe lidar com crítica. Cara, dica pedradíssima para vocês. Tem pessoas que não se movem por crítica. Sim. Se você chegar na pessoa e criticar, ela tá ali se esforçando, ela tá dando o melhor dela, ela é uma pessoa que, cara, não tem facilidade com aquilo, como eu não tinha em fazer detalhamentos no AutoCAD e tal. Se você chegar e ficar, porra, mas tá uma merda, mas essa linha, mas essa cota, como é que você faz um negócio desse? Como é que... Só piora. Só piora, porque já é um processo muito doloroso, como era para mim, fazer aquilo. Então, a empatia é fundamental, né? Entender isso, por exemplo. Por isso que eu gosto de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, não para me conhecer, mas para conhecer o outro. Eu comecei a estudar sobre os temperamentos, né? Inclusive para conseguir entender melhor como lidar não só com você, mas com a nossa equipe, né? Com os nossos filhos, etc. E isso foi uma coisa que eu entendi. Eu sou uma pessoa que funciona com crítica, com competição, né? Eu sou... mais ou menos com crítica. Ah, que isso. Aí, tá vendo? Não aceitou a crítica, ó. Aí, ó. Já não aceitou. Não, que isso? Aí, ó. Sacou, né? Mas com crítica... Cara, eu me movo muito com crítica. Eu gosto. Eu lembro que eu brigava com você quando eu tava fazendo o projeto final. Não, é assim. Que o Alex sempre elogiava. Eu mostrava meu projeto pra ele da faculdade e ele falava assim, tá lindo, amor. E eu brigava. Eu falava assim, que inferno, por que você fala que tudo tá lindo? Mas tava bonito. Eu quero que você diga que tá feio. Eu quero que você diga onde eu posso melhorar, porque né? eu já era... Quem se identifica aí? Quem é o louco? Eu sou um pouco mais velho que a Rafa. Eu já tinha passado pela mesma faculdade que ela. Eu sabia que o resultado não ia morar naquele... Entendeu? Mas eu ficava irritadíssimo. E aí eu falava... Minha vontade de dizer pra ela, né? Mas ela tava apaixonada, né? Vivendo aquele momento. Eu não queria ser o babaca que chegar pra ela... Fala assim, minha filha... Você não fala de qualquer jeito. Você não tá entendendo, cara. Só forma. Entrega esse trem logo, entendeu? E bora trabalhar. Porque na época eu já atuava. Já pegava uns projetos por fora. Já falava pra trabalhar pra você. Foi minha melhor estagiária. Casei com ela só pra ela não ir embora.
embora, entendeu? Então, assim, essa sociedade, dica pedrada pra você, entendeu? Você tá ali, né, tal, arrumou o primeiro estagiário ali e tal, super eficiente e tal, não sei o que, beleza e tal. Falei, cara, casa com ela pra ela ir embora. O Napoleão Hill fez isso, sabia? Napoleão fez isso. O Flávio Augusto também. Porque o Napoleão Hill falava sobre prosperidade, ele falava sobre enriquecimento, ele falava sobre tudo isso. Aí todo mundo que passava por ele prosperava, ficava rico e deixava ele ir embora e ele ficava sozinho. Ele falou, não, essa daqui eu vou segurar. Aí casou com ela. Entendi. Casou com a secretária. Enfim, no meu caso, né, levei o golpe aí, mas eu entendi isso, desse processo de buscar conhecimento, etc. É um autoconhecimento que não é pra me conhecer, é mais pra conhecer o outro. É o mundo, né? E o Alex é essa pessoa que a crítica, na verdade, afunda. Feedback é uma coisa, crítica é outra. Eu odeio crítica. Eu acho que o ser humano não cresce com crítica. Eu acho que o que você gosta, feedback, na verdade, é feedback. Você feedback gosta que as pessoas te mostrem aonde que você pode melhorar aquilo que você já está fazendo. Você é essa pessoa. Cara, me mostra aqui... Cara, Alex, o que você acha... O que você acha? Não, mas eu tô dando a dica para quem tá ouvindo a gente. Me mostre aonde que você acha que eu poderia fazer melhor aqui no que eu tô te falando. Beleza, isso é o feedback. Isso é a questão, o ponto de melhora da situação. É bem diferente da crítica. A crítica é aquela coisa que a pessoa não foca na solução. Mas não é esse o ponto, amor. O que eu tô querendo dizer, independente de crítica, é que cada ser humano se comporta de uma forma diferente. Sim. Então você tem que conhecer o seu sócio. Você tem que entender como o seu sócio funciona para você conseguir extrair dele o melhor potencial. Porque não adianta você ter uma pessoa fantástica do seu lado e que você sempre tá tirando o pior dessa pessoa. Sim, apertando os botões errados. Se você tá ali operando num modo em que a pessoa não tá feliz, a pessoa não se sente valorizada, a pessoa não sente que ela tá sendo útil. Gente, o ser humano precisa se sentir útil. Então, aonde o seu sócio se sente útil? Quais são as habilidades que ele tem que são úteis para o negócio de vocês? Você tem que ser esperto, você tem que saber explorar essas habilidades. E aí, a primeira coisa, alinhar o que são as responsabilidades de cada um. A gente fez isso muito rápido. E hoje a gente se dá bem, a gente tem uma sociedade saudável, né? E que a gente consegue não misturar muitas coisas e tudo mais, justamente porque a gente fez esse alinhamento lá atrás. De sentar e falar, tá bom, isso aqui você cuida, isso aqui eu cuido. Isso aqui é responsabilidade sua, isso aqui eu confio em você. E aí você cria uma relação de confiança. Então, se você não faz isso com o seu sócio e fica no deixa a vida me levar, a chance é que pode ser a melhor pessoa do mundo. Não vai dar certo, porque não tem clareza. E aquela coisa que você falou, aquela frase que você falou tempos atrás que eu achei fantástica, né? Adultos têm conversas difíceis. Às vezes muitas sociedades acabam porque os sócios eles não têm maturidade de sentarem e terem essas conversas difíceis, de falar, cara, eu não tô bem nessa função que eu faço, eu acho que eu poderia fazer melhor. Ou então, cara, essa forma que você fala comigo, essa sua forma de me abordar, de, sei lá, de me criticar, etc. Sabe? Isso não tá me fazendo bem. Ou seja, e as pessoas vão acumulando, vai acumulando, de repente o copo transborda, sociedades acabam e, cara, acaba até as amizades, né? É isso aí. Se começou pelo motivo errado, que eram as amizades, acaba terminando com uma inimizade, porque no decorrer da sociedade não houve essas conversas difíceis, né? Então vamos recapitular, né? Sociedade, a gente precisa ter alinhamento de valores, a gente precisa ter alinhamento de metas, para onde cada um quer ir. Sim. A gente precisa ter clareza de quais são as habilidades que cada um tem de melhor e incentivar e deixar claro essas habilidades nos seus potenciais máximos. A gente precisa ter responsabilidade, autorresponsabilidade e confiança. Com a responsabilidade também vem a confiança, né? E por fim, conversas francas, conversas difíceis. Transparência, né? Eu acho que se você levar esses ingredientes aí, independente do momento que você está vivendo hoje, se você tem que acabar uma sociedade, se for para acabar, que acabe. Rápido. Né? Rápido. É muito melhor você tomar essa decisão antes só do que mal acompanhado. Mas, se você tem uma sociedade que vale a pena, se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que vai melhorar bastante aí. Vai. Sua sociedade. E eu acho que vale a pena. Você acha que vale a pena? Vale muito a pena. Aí de você se dissesse como. Não é? É isso aí. Outra dica pedrada de sociedade. né? Ainda mais em sociedade com esposa. Ela fala e eu obedeço, entendeu? É isso aí. Importante, siga a dica das pessoas experientes, entendeu?
Cabelos brancos aqui. E eu queria dar uma dica pra vocês. Quem tá acompanhando a gente aqui nesse podcast, escute também o episódio número 7, que é um episódio onde a gente conta a nossa história. Você lembra que episódio fofinho? Não é? O nome dele é Como Começar um Escritório Sem Dinheiro. Um pouquinho da nossa história aí pra vocês. Cara. Tá, se você não conhece... É uma dor muito grande da galera. Vou montar meu escritório, quanto dinheiro fazer precisa? Um escritório gigante, gastar dinheiro, não precisa nada disso. Vai lá ouvir o episódio número 7. Top. Tá disponível para todos os assinantes do Bora Play. Bora Play é a nossa escola prática para quem é arquiteto, engenheiro e quer empreender, que quer viver, quer ser um profissional atuando nesse segmento. Lá tem todos os nossos episódios do podcast. A gente tá no 50... Como é que fala 52? 52º. 52º. A gente tem lá dezenas de cursos, dentre eles cursos de Revit, cursos de instalação elétrica, curso de especificação de pedras e mármores, curso de estrutura, enfim, tudo que você precisa para aprender a atuar de forma profissional. Projeto executivo, né? Isso é verdade. Tem curso pra caramba lá. Deixar o link aqui na descrição desse episódio. Se você não é um assinante ainda, por menos de R$29 por mês no plano anual. Menos que uma pizza por mês, você ainda fica magrinho ainda. Vai malhar. É muito bem. Assine o Bora Play e a gente se encontra no próximo episódio do Bora Cast. Um grande abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau.